Nesse clipe, nós vamos ver o projeto de filtros FR do tipo Equiripple, fase linear, e vai ver a chamada iteração de Remes para obter esses filtros do tipo Equiripple. Nós vamos estudar o caso de filtros FR do tipo 1, passa-baixas. É possível fazer o mesmo estudo para filtros de outra natureza, passa-faixa, passa-altas, porque a gente viu que a gente pode obter filtros do tipo passa-faixa e passa-altas através de transformações em cima de filtros passa-baixas. Vamos ver somente o filtro do tipo 1, mas o desenvolvimento é extensível a filtros do tipo 2, 3 e 4. Nós vamos definir n grande como a ordem do filtro. No caso do filtro tipo 1, n grande tem que ser par. Ainda pelo fato do filtro ser tipo 1, os coeficientes do filtro têm a seguinte simetria. H de n é igual a H de n grande menos n. Para o projeto, nós vamos definir ômega-p como a frequência final da banda de passagem, no nosso caso, passa-baixas, ômega-r, a frequência inicial da banda de rejeição, e, naturalmente, ômega-r tem que ser estritamente maior que ômega-p. Delta-p vai ser o ripple admissível na banda de passagem ou na banda passante, e delta-r vai ser o ripple admissível na banda de rejeição. A gente viu no curso de processamento digital de sinais que, uma vez conhecidos os coeficientes Hn da resposta impulsiva do filtro, através da transformada de Fourier de sequências, a gente obtém a resposta em frequência do filtro, H grande E elevado a J ômega. E nas aulas 17, parte 1 e 2, nas minutagens aqui, parte 1, 13h36 minutos, na parte 2, 2h22, a gente viu como decompor essa resposta em frequência, que é uma função complexa em ômega, numa componente de fase linear e uma componente puramente real de amplitude. Então, deem uma olhada nas aulas 17 do curso de PDS, nessas minutagens aqui, para ver como é que é feita essa decomposição de H de E elevado a J ômega nesses dois termos. E a gente viu também que A de ômega pode ser escrito como um somatório de n de 0 até m grande. Aqui a gente está definindo m grande como a ordem dividido por 2, a metade da ordem, de A de n que multiplica cosseno de ômega n. Novamente, essa expressão aqui está demonstrada nas aulas 17. Os coeficientes A de n vão estar relacionados aos coeficientes da resposta impulsiva do filtro H de n. De modo que, no nosso estudo de caso, A de 0 vai ser o H de m, ou seja, vai ser o meio da resposta impulsiva. A de 1 vai ser H de m mais 1. A de m vai ser igual a H de n grande. Então, a gente obtém aqui a parte final da resposta e, por simetria das respostas impulsivas de filtros FR tipo 1, a gente obtém a parte inicial da resposta, uma vez que H de n é igual a H de n grande menos n. Dadas essas especificações, a gente pode esquematizar aqui como é que seria o A de ômega. O A de ômega, então, seria definido aqui em ômega, dado aqui em radianos por amostra, entre 0 e π. A gente está mostrando só a faixa entre 0 e π porque está considerando que os coeficientes H de n são reais. Portanto, a resposta em frequência do filtro é simétrica em magnitude em relação a ômega igual a 0. Então, basta especificar e fazer o projeto na faixa entre 0 e π. Então, a banda de passagem é definida de ômega igual a 0 até ômega-p, a banda de rejeição de ômega-r até π. A gente vê aqui nas linhas pontilhadas a tolerância mais ou menos ΔP para a banda de passagem e a tolerância mais ou menos ΔR para a banda de rejeição. A gente vai definir também uma resposta em amplitude ideal ou desejada, daí a nomenclatura D de ômega, definida também entre 0 e π, radianos por amostra, tal que D de ômega vai ser 1 para ômega entre 0 e 1, ômega 0, e 0 para ômega entre ômega 0 e π. O ômega 0 vai ser definido como um valor intermediário entre ômega-p e ômega-r. Se a gente escolher, por exemplo, ômega 0 como ômega-p mais ômega-r dividido por 2, ômega 0 vai estar aqui no meio aqui entre ômega-p e ômega-r, a resposta D de ômega seria de valor unitário
entre ômega igual a zero até ômega zero e 0 de ômega zero até π. Então, essa aqui seria a resposta ideal de amplitude, e a gente quer obter uma resposta real, aproximada, que possa possuir oscilações dentro da banda passante com essa tolerância mais ou menos ΔP, e dentro da banda de rejeição com uma tolerância de ΔR. E a gente quer fazer com que essa oscilação, possível variação dentro das faixas de passagem e rejeição, tenha uma excursão que aproveite toda a faixa disponível. Daí a ideia de ter um projeto do tipo equiripple. Ou seja, eu quero aproveitar o máximo de erro possível, admissível tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição. No mais, para o processo de otimização, para esse tipo de projeto de filtro equiripple, a gente vai considerar uma função de ponderação, W de ômega, que vai ser dado por um valor fixo Kp na banda de passagem, ou seja, de ômega entre 0 e ômega-p, 0 na banda de transição, entre ômega-p e ômega-r, e de valor Kr na banda de rejeição, ou seja, de ômega entre ômega-r e π. É possível demonstrar que a razão entre ΔP e ΔR é relacionada com a razão Kr e Kp. Qual é o nosso problema? Nosso problema é encontrar uma solução A de ômega tal que o erro, definido aqui como função de ponderação que multiplica a diferença entre A de ômega menos D de ômega, lembrar que D de ômega é a resposta desejada, ideal, A é a resposta que a gente quer encontrar, e W de ômega é uma função de ponderação conhecida a priori. A gente quer que a norma infinito de E de ômega seja mínima, ou seja, a gente quer que a norma infinito de E de ômega seja mínima em relação aos coeficientes AN que definem a função A de ômega. Só para lembrar, A de ômega é definido por esse somatório e A de N são os parâmetros que vão controlar, né, o comportamento da função A de ômega. A gente quer obter o mínimo da norma infinita do erro em relação aos parâmetros A de N. Isso é dado pelo mínimo em relação a A de N, para a norma infinita, que por definição é o máximo da função de erro em módulo. Então vai ser o máximo na faixa de interesse, que é ômega entre 0 e π, do módulo da função de erro, que é dada por W de ômega, que multiplica A de ômega menos D de ômega. Faltou o módulo aqui. Daí vem o nome de otimização minimax, que a gente está minimizando o máximo em módulo do erro. Uma vez que a gente consiga obter esses parâmetros A de N, que sejam solução desse problema de otimização, dado aqui por essa equação 1, a gente obtém como consequência os valores H de N que dependem de A de N. A solução para esse problema de otimização, dado pela equação 1, é obtida através do chamado teorema da alternância, que a gente vai abreviar por TA. Nós não vamos apresentar a prova do teorema da alternância, só vamos apresentar o teorema e usar o teorema. E o que é o teorema da alternância? O teorema da alternância diz o seguinte: a função A de ômega, como a gente viu antes, existe e é a solução única do problema de otimização 1, se e somente se houver pelo menos R igual a m mais 2 frequências distintas, que são chamadas também de frequências extremais, ômega-i, tais que o erro avaliado nas frequências extremais seja dado por menos 1 elevado a i, que multiplica c, que multiplica a norma infinita do erro. C aqui é uma variável que pode assumir dois valores apenas, menos 1 e 1. Em outras palavras, a solução do problema existe e é única se o erro avaliado nessas R frequências extremais é máximo em módulo e o sinal do erro nas frequências extremais alterna. Aqui a gente vê a alternância de sinal. Menos 1 elevado a i entre duas frequências adjacentes, ômega-i e ômega-i mais 1, né? O sinal do erro vai mudar de menos 1 para mais 1 ou vice-versa, né? C aqui só regula quem começa com que erro, negativo ou positivo. Aqui cabe uma observação, que essas frequências extremais em geral são colocadas em ordem, ou seja, ômega1 é maior ou igual a 0, ômega2 é maior, estritamente maior do que ômega1, e assim por diante. ômega-r é estritamente maior do que ômega-r menos 1, e ômega-r é menor ou igual a π.
As frequências ômega i não pertencem ao intervalo entre 0 e π. Elas têm que pertencer a um intervalo i, que é dado no nosso estudo de caso aqui de um filtro passa-baixo, pela união entre os intervalos da banda passante, entre 0 e ômega-p, com a região da banda de rejeição, entre ômega-p e π. A gente está excluindo aqui a possibilidade de ômega-i pertencer à região de transição do filtro. Por quê? Porque a gente definiu antes a função de pesos, a gente vai usar essa função de pesos no processo de otimização, valendo 0 na banda de transição. Então não faz sentido, né, já que o erro é de 0, você alocar nenhuma frequência para fazer parte do processo de otimização que pertença à banda de transição. No caso de um outro tipo de filtro, com mais de uma banda de transição, a mesma ideia vale. A gente vai ter que excluir o ômega-i pertencente às bandas de transição do filtro em questão. Muito bem, continuando o desenvolvimento, como é que a gente de fato obtém a solução equiripple usando o teorema da alternância? Então, suponha que A de ômega seja uma solução ótima do problema de otimização. Então, pelo teorema da alternância, para essa solução ótima, o erro avaliado nas frequências extremais é dado por menos 1 elevado a i, que multiplica c, que multiplica a norma infinita do erro, que vai ser dado por função de peso avaliada em ômega-i, que multiplica a solução ótima avaliada em ômega-i menos d solução desejada ideal avaliada em ômega-i. A gente pode escrever essa expressão como a de ômega-i menos d de ômega-i vai ser igual a menos 1 elevado a i delta, a gente está chamando c, que multiplica a norma infinita do erro, de delta, dividido por w de ômega-i. E ômega-i é um conjunto de R. A gente vai fixar R, apesar do teorema dizer pelo menos R, a gente vai usar aqui no caso sempre R igual a M mais 2 frequências extremais. E, já que o W de ômega-i aparece no denominador aqui, a gente tem que excluir a possibilidade de W de ômega-i ser igual a zero. E a gente faz isso simplesmente excluindo a possibilidade de ômega-i pertencer às bandas de transição do filtro. A gente pode escrever essa equação na forma matricial. Aqui a gente vai fazer A de ômega-i menos essa expressão aqui é igual a D. Tá? Então, A menos esse cara vai ser igual a D. Então, escrevendo de forma matricial, a gente vai colocar os termos associados a A de ômega-i aqui, na primeira linha, e o último termo associado a menos esse termo aqui vai aparecer aqui na última coluna da matriz. E nós vamos escrever uma matriz de parâmetros A, tá? Estendido aqui com um parâmetro adicional delta. Então, a gente vai ter, na primeira linha, cosseno de 0 ômega 1, cosseno de 1 ômega 1 e assim por diante, cosseno de m ômega 1. E o último elemento aqui da primeira linha, 1 dividido por w de ômega 1. W de ômega 1 vai ser depois multiplicado por delta aqui no final. E esses termos vão ser multiplicados aqui por A de 0 até A de m. Tá? Segunda linha vai ser 1, cosseno de ômega 2, assim por diante, até cosseno de m ômega 2, depois menos 1 dividido por w grande de ômega 2. E assim por diante. Até a última linha, que vai ser 1, cosseno de ômega r, cosseno de 2 ômega r, cosseno de m ômega r, até menos 1 elevado a r, w de ômega r. O vetor de parâmetros que contém os valores de A mais o valor de delta, eu vou chamar de vetor P. E, por fim, um vetor Dzinho, que vai ser a avaliação da função ideal, a função desejada, nos valores de ômega 1 até ômega r, nos valores de ômega i. Se a gente escolher R frequências ômega i distintas, a gente consegue encontrar o valor de P, através de álgebra linear simples, como solução única desse problema. Para R ômega i's distintos, P é dado por C inverso, que multiplica D. E essa solução existe e vai ser única do problema de otimização Minimax 1. Qual é a questão aqui? A questão é que nós não conhecemos de antemão os valores ômega i extremais que são solução do problema de otimização, ou seja, que satisfazem a equação 2, que a gente definiu aqui, e que é válida se A de ômega é a solução do problema de otimização. Nós não conhecemos esse conjunto de frequências ômega i, e a ideia da iteração de Remes
é usar um método iterativo para obter essas frequências. Em linhas gerais, como é que funciona a iteração de remeios? A gente vai partir de um conjunto de R valores de frequências ω(i) pertencentes a um intervalo I grande, distintos, e vai escolher de forma arbitrária essas frequências. Dado um conjunto inicial ω(i), a gente vai resolver 2, ou seja, encontrar P, que é o conjunto de parâmetros estendido por essa conta, e vai obter os valores A de n e delta, e aqui a gente vai colocar um subíndice k para indicar o índice da iteração corrente. De posse de AK de n e delta de k, a gente pode computar o erro na iteração k de ω, que é dado por essa expressão. AK de n vai definir quem é o A subíndice k de ω, e esses outros caras aqui são definidos a priori. Então, a gente consegue computar uma função de erro e vai obter os máximos e mínimos locais dessa função de erro, que a gente vai chamar de extremos. E vai construir um novo conjunto de frequências ω(i) formado pela frequência dos extremos de EK de ω, tais que EK de ω(i) seja maior em módulo do que o módulo de ΔK e o sinal de EK de ω(i) alterne entre frequências adjacentes. Isso está em linha com o teorema da alternância. Se o erro relativo entre a norma infinita de EK de ω e o módulo de ΔK ainda for maior do que um epsilon de valor pequeno definido pelo usuário, a gente volta para o item 2, resolve o sistema 2 para esse novo conjunto de frequências, computa o erro, computa os máximos locais e mínimos locais para formar o novo conjunto de frequências dos extremos, força que esse conjunto seja tal, que a magnitude do erro seja maior do que a magnitude do delta, e que o sinal do erro alterne entre frequências adjacentes, e vai iterando dessa forma até que o erro relativo aqui fique menor do que epsilon. Quando o erro ficar menor do que epsilon, eu termino o processo iterativo e o último valor AK de n vai ser usado para obter os coeficientes do filtro através das relações que a gente viu antes. A0 vai ser igual a H de m, A1 vai ser igual a H de m mais 1 e assim por diante. E usar também aqui a simetria dos coeficientes do filtro do tipo 1. Aqui cabe notar que esse conjunto ω(i), que vai ser construído a cada iteração, tem que ter R elementos. Como é que a gente constrói esse conjunto de modo a garantir essas condições? Essa condição aqui é fácil de garantir. Se o erro em magnitude em uma determinada frequência extremal for menor do que o módulo de ωk, descarta essa frequência do conjunto. E no caso de frequências ω(i) adjacentes não alternarem em sinal, e no caso de a gente ter mais do que R valores disponíveis de ω(i), para isso a gente vai adotar critérios de poda na construção do novo conjunto de frequências extremais ω(i), que tem que ter R elementos. Então, são dois critérios muito simples. No caso de a gente ter duas frequências adjacentes, ω(i) e ω de i mais 1, com o mesmo sinal, a gente vai descartar aquela frequência que tiver erro com menor magnitude. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer minimizar a norma infinita. Então, a gente está sempre interessado num erro de maior magnitude. Se há que se descartar algum valor de frequência, que seja de uma frequência extremal cujo erro é menor. A gente deixa sempre no conjunto frequências que estejam associadas a um erro com maior magnitude. No caso de a gente ter mais do que R elementos no conjunto de frequências ω(i), ou seja, a gente tem L frequências no conjunto com L maior do que R, a gente vai olhar as frequências de menor valor e de maior valor. Então, a gente vai descartar ω1 se a magnitude do erro avaliado em ω1 for menor do que a magnitude do erro avaliado em ω(l). Então, eu estou olhando os extremos de valores de frequência e descartando do conjunto aquela frequência relacionada a um erro de menor magnitude. De forma análoga, eu vou descartar ω(l) se o erro avaliado em ω(l) for em magnitude menor do que o erro avaliado em ω1. Então, vou fazendo iterativamente o descarte dessas frequências nos extremos do conjunto de frequências, até reduzir o conjunto de L elementos para R elementos. Então, são os dois critérios simples de podagem do conjunto de frequências ω(i), de modo a satisfazer
os critérios do teorema da alternância. Em seguida, nós vamos ver um código em MATLAB que apresenta uma implementação desse projeto EquiRipple para esse estudo de casos de filtros passa-baixas do tipo 1.